Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Inteligência e emoção. Como é que é possível conjugar duas palavras tão opostas na mesma expressão? Será que esse casamento dá certo? Puxa a cadeira e vamos embora, porque hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal, estamos de volta, então, mais uma vez, para mais uma roda de parola inédita hoje, com um convidado especial. Então, antes de começar esse bate-papo, eu já quero deixar aquele recadinho para você. Deixa aqui o seu like, curte nosso vídeo, nos ajude a compartilhar, se inscreva, ative a sineta. Uau, tanta coisa para fazer, não importa. O que importa é você estar aqui com a gente. Agora os paroleiros são multiplataforma, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram e no Spotify também. Meninos, tudo bem com vocês? Oráculo Mente Brilhante, eu aqui, Decano, hoje com um convidado especial aqui, olha só que bacana, que honra. Hoje estamos aqui com um psicólogo cristão aqui de Curitiba, o Renato Henriques. Tudo bem com você, Renato? Oi, gente, tudo ótimo, uma alegria estar aqui com vocês, muito bom estar fazendo parte aqui dessa parola, espero poder contribuir e também estar aprendendo junto aqui com vocês. Maravilha. Renato, eu queria que você gastasse esses primeiros minutinhos se apresentando, falando um pouquinho de você, da onde você vem, como é o teu ministério, tanto na igreja como fora da igreja. Eu sei que você tem um consultório também, você atende online, tem um perfil no Instagram, tem canal no YouTube. Conta um pouquinho de como é que é o teu trabalho, Renato. Bom, eu comecei minha vida ministerial, vamos dizer assim, numa escola missionária, como voluntário, em um curso, em uma escola de capacitação e treinamento para líderes nessa área de aconselhamento. Dentro dessa organização missionária, eu fiquei por volta de uns 10 anos, servindo ali como voluntário, trabalhando como conselheiro, atendendo pessoas, e foi ali que eu tive esse despertamento para essa área da saúde emocional, para essa área da restauração emocional e do aconselhamento. Mais recentemente, logo depois que eu estive nesse lugar, eu me formei em psicologia. Eu sou psicólogo clínico, sou terapeuta familiar sistêmico. Minha igreja local é a Comunidade Alcance, aqui em Curitiba. Faço parte dessa igreja há uns 10 anos já. E eu tenho ministrado seminários e palestras ao longo desses anos pelas igrejas, com a temática da saúde emocional, com a temática da família emocionalmente saudável, do líder emocionalmente saudável. Quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho aí, é só ir no Instagram, é Renato Henriques Psi, também no YouTube eu estou lá, Renato Henriques, e tenho tido essa missão e esse propósito de cooperar com esse ensino sobre a saúde emocional, porque essa é a essência da vida abundante, a capacidade da gente ter um coração sarado, guardado e cuidado, que aprende a lidar com os desafios da vida. Maravilha, muito bom. A gente abriu a roda de parola de hoje falando dessa conjugação, né, de colocar na mesma expressão a questão da inteligência e a questão da emoção. Apesar de serem palavras opostas, né, sempre tem aquele dilema, razão ou emoção, que caminho que eu vou, enfim. Inteligência emocional, a gente tem conversado aqui, nós três, ao longo desse mês, as últimas duas parolas, e emoção, gestão da emoção, inteligência emocional, tem sido a expressão do momento, né, o assunto do momento. Nunca se falou tanto a respeito de emoção como estamos falando nesse tempo pandêmico, vamos dizer assim. Renato, na tua opinião, por que você entende que a inteligência emocional é um assunto tão em evidência nos dias de hoje? Essa matéria da inteligência emocional, ela surge como referência com um estudo criado por um psicólogo americano chamado Daniel Goleman. Desse estudo, ele lançou um livro que é o best-seller e que marca as pesquisas no assunto chamado inteligência emocional.
é um livro desse psicólogo americano, e a pesquisa desse livro é basicamente essa, porque anteriormente se entendia como inteligência aquele que tinha um QI, o quociente intelectual alto, ou seja, ele tinha inteligência nos parâmetros da lógica, da matemática, da objetividade. Esse psicólogo, então, ele vem falar que não existe essa inteligência só medida com o quociente intelectual, mas sim existe uma inteligência que ela é até mais superior do que a inteligência do quociente intelectual, que é a inteligência emocional. E ali ele lança muitas pesquisas que mesmo estudantes que tiveram o quociente intelectual elevado, em algum momento da sua vida, eles experimentaram fracasso, eles experimentaram derrota, porque não tiveram o estabelecimento da sua inteligência emocional. Então, só para demarcar aqui de onde surge esse estudo, né? E hoje em dia é exatamente isso. Várias esferas, seja a esfera corporativa, a esfera eclesiástica, a esfera familiar, a inteligência emocional é um alicerce para tudo aquilo que você quer construir. Né? Não adianta só o conhecimento que é teórico, ou teológico, ou técnico, se não estiver embasado nessa estrutura emocional equilibrada e saudável, isso tudo pode vir a perder. Então, essa inteligência emocional, e às vezes a gente faz alguns sinônimos, inteligência emocional, saúde emocional, é um pouco o sinônimo, né? Então, saúde emocional, inteligência emocional, é uma matéria de primeira grandeza hoje, em todas as áreas que nós vamos falar ou executar, desde a área espiritual, ministerial, profissional, financeira, familiar e relacional. Eu gostaria de colocar um ponto aqui para a gente poder discutir um pouquinho acerca dessa perspectiva que o Renato acabou de colocar, né? Situando aí o endereço, né, o ambiente do nascimento da perspectiva da inteligência emocional, e atribuindo, né, levando isso, trazendo o Houliman aqui para a mesa também, para a gente conversar e tentar entender um pouco essa mentalidade. Mas tem uma visão do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele no meu conceito, um produtor de pensamento e de sabedoria fantástico, né? E tem um pensamento, tem uma visão do apóstolo Paulo na qual ele baseia uma orientação à carta de Éfeso, né, a carta da igreja de Éfeso, falando acerca da perspectiva com a qual ele enxergava esse mundo. A gente vai ver Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, falando, né, da mente como um campo de batalha, mas Éfeso, a carta à igreja de Éfeso parece que tem um pouco mais de detalhe no que diz respeito à forma que Paulo enxerga esse contexto secular, né? Paulo, ele cita em Efésios capítulo 6, lá no versículo 12, o mundo como tenebroso, né, como um lugar assustador, como um lugar bagunçado, vamos colocar assim. Pressupõe-se na fé que o caos e a bagunça, que o nada, a completa desordem e a completa ausência misturadas, esses eventos antecedem a própria criação, né? E que quando a criação de Deus começa a estabelecer-se, então Deus vem e bota ordem no caos. Só que uma coisa que muitas vezes essa pressuposição não atinge é o fato de que o homem colocou tudo isso em bagunça mais uma vez, né? O homem, através da queda, coloca todo o caos em vigor mais uma vez. E é isso que o apóstolo Paulo identifica. Eu tenho aqui, Renato, um questionamento que eu gostaria de colocar para você mediante essa perspectiva. Dentro de um mundo tão bagunçado,
né, nos pressionando a sociedade, pressionando a igreja, pressionando os cristãos, hoje em dia, né, dentro de um momento no qual a teologia sofre uma série de atentados tremendos, né? Conversávamos na parola passada, falando que a teologia atual, ela é em muito, triunfalista, não suporta determinadas palavras como provação, dificuldade, mundo tenebroso, então nem pensar, né? Agora, pela palavra, é visível, é notório, até pela vivência, de que tudo isso é muito real, né? De que o mundo de fato é tenebroso e de que esse mundo tenebroso ele vai proporcionar para nós, às vezes, dias maus. E dentro do campo da nossa mente, dias maus, vamos pressupor os dias depressivos, os dias tristes, os dias do cansaço, os dias do esgotamento, né? Nesses dias difíceis, de uma perda de valores tremenda, e dias nos quais essa bagunça externa tem cada vez gritado mais alto. Quais são, quem sabe, alguns segredos, algumas dicas, algumas perspectivas para que, mesmo mediante a bagunça externa, a gente esteja com o nosso interior organizado, né, com ordem na nossa alma, na nossa vida? Eu penso que a desordem interior ela sempre é externada, né? E esses adoecimentos emocionais, eles têm sua base com uma desordem interior. O que nos desorganiza interiormente, né? A desordem interior, será que necessariamente é um resultado do ambiente externo, né? Então, eu gosto muito de associar essas nossas reflexões com as bases bíblicas, com algumas passagens bíblicas, e eu gosto da passagem de Gênesis capítulo 4, verso 6, o primeiro atentado da Bíblia, da história humana, né, o primeiro assassinato, o primeiro caos, a primeira desordem, vamos dizer assim, humana, a primeira quebra de vínculos, né? E é interessante o relato de Deus com Caim. Deus chega para Caim e diz: olha, Caim, por que você está triste? Por que ele decaiu o semblante? Se fizeres o bem, não é certo que vai ser aceito, mas se fizeres o mal, vai ter que arcar com as consequências. Hoje, o pecado bate à sua porta, mas cabe a você o dominá-lo. Então, a gente precisa de chamar a questão aqui para o campo da interioridade, né? A teologia hoje, ela precisa de uma reforma, porque a teologia hoje, ela se tornou muito, muito plástica e performática, né? E a partir do momento que eu vivo uma teologia que é plástica e performática, eu me arremeto ali à conduta dos fariseus, vivendo uma espiritualidade estereótipa, somente baseado em ritualística, né? Então, o chamado de viver a espiritualidade saudável, ela está diretamente relacionada com a nossa saúde emocional. Eu gosto de um livro, é um livro que para mim é um livro de cabeceira, é do Peter Scazzero, um pastor de uma igreja americana. Esse livro se chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Mas é um compêndio, assim, né, da teologia, da filosofia, e o pastor, então, ele explica nesse livro que não podemos separar a espiritualidade saudável da nossa saúde emocional. Então, a desordem que nós experimentamos interiormente, ela vai vir para fora, ela vai se externar, né? Então, sim, eu gosto do texto de Paulo, 2 Coríntios 4, se não me engano, que ele diz: por isso não desanimamos, né? Ele estava enfrentando o desânimo.
ele estava enfrentando dificuldade, resistência e perseguição, mas ali ele diz, existe um caminho para não desanimar, né? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, há um caminho de renovação, há um caminho de organização interior, mas esse caminho, ele demanda um posicionamento. Esse caminho de organização interior, em meio ao caos, né, em meio à aflição, né, Jesus mesmo nos garante isso quando ele diz que no mundo nós iríamos enfrentar aflições que fazem parte da vida, mas essas aflições não necessariamente é uma obrigatoriedade de nos prostrarmos ao desânimo, à desistência e à desordem interior e ao adoecimento emocional. Então, a chave para lidar com todo o caos, o antídoto do caos, vamos dizer assim, é a nossa interioridade. Eu costumo dizer que o evangelho é um evangelho do coração. E aonde eu me baseio nisso? Na própria fala de Jesus, Mateus capítulo 5, quando ele diz assim, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então a gente precisa fazer esse resgate da teologia do coração, uma teologia da essência, onde essa espiritualidade vai ter efeito e efeito transformador em mim, dentro de mim, me organizando, me sarando, me levando ao autoconhecimento, ao arrependimento, ao desenvolvimento. Então, eu penso muito por aí, eu penso muito nessa linha de raciocínio. Agora, tremendo o fato de que nós somos, né, na parola passada a gente falou disso, nós somos, seja por uma visão dicotômica ou tricotômica, né, nós somos a soma de algo palpável, concreto, né, com algo que não é visível, que não é palpável, mas está presente, né? O palpável e concreto, a nossa carne, algo que não é palpável, mas que é real, o espírito e a alma, né? Então, independente da visão, a matemática final basicamente vai ser a mesma. E como nós somos os proprietários, né, da chave da gaveta, que é a alma, ao ponto de nós permitirmos que algumas coisas entrem, né, e aquilo que vai nos definir entre, seja absorvido por nós, e de que forma linda Jesus fala que aquilo que encheu o nosso coração vai ser do que a nossa boca vai falar, ou seja, vai ser aquilo que nós vamos externar. Como nós somos influenciados e tocados por fatores exteriores, né, que vão auxiliar na formação de quem nós somos, e ao mesmo tempo, como esses fatores exteriores, uma vez internalizados, vão proporcionar a nossa reação em referência ao mundo, né? Veio de fora, foi filtrado, né, e foi absorvido e passa a ser manifesto por nós. Eu acho que a gente está muito junto, Renato, nesse ponto de vista de que está tudo aqui dentro, de que o que importa é aquilo que está aqui dentro. Eu classificaria aquilo que importa, reagindo à sua fala, como o filtro da palavra, né? Eu filtro pela palavra aquilo que eu vou internalizar, né? Eu filtro pelos princípios estabelecidos pelo Senhor aquilo que eu vou internalizar. Encho o meu coração com isso, com aquilo que passou por esse crivo, né, que passou por esse filtro da palavra de Deus. E à medida que eu estiver cheio, o Wilson, ele usa um termo, Wilson, vou estragar tudo agora, vou usar termo teu. Né? Você vai falar da vaca sagrada? Não sei se é a vaca sagrada agora, do crente quando é exprimido. Uma vez que eu estou com valores filtrados pela palavra dentro de mim, na hora que as circunstâncias desse mundo bagunçado me espremerem, né, o que vai fluir são esses valores. Puxa, que bacana. Obrigado, Renato, pelo seu esclarecimento. Isso que você falou aí, eu vejo 2 pontos, né, Paulinho? E aí, fazendo um gancho, e aí eu queria dar uma provocada no Renato. Aliás, eu queria saber por que só o Renato não tem um apelido aqui entre nós, mas aí é outro ponto.
Tudo bem, percebe-se que ele não entrou ainda no clima da parola. Você falou aí duas coisas, Paulinho. Primeira visita, Will. Primeira visita. A partir da segunda, a gente toma umas liberdades. Não, mas espera aí. O pastor Oca já esteve aqui. A gente já colocou Oca aqui. Então... É verdade. É verdade. Então, sim, né? Deixa quieto. Manda um abraço para a Soroca, que se está nos ouvindo aí. E você falou dois pontos muito importantes aí, Paulinho. Primeiro, você usou a palavra de Jesus, eu vou pegar Provérbios, que fala daquilo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E a outra coisa que você citou aí também, eu estou dando uma base bíblica para as pessoas entenderem que isso aqui também é um contexto cristão, né? Tem Bíblia. Senão vai achar que é muita teologia, né, Paulinho? E aí... E a outra é que as más conversações corrompem, né? Você citou aí Colossenses 3, que fala que habite ricamente em vós a palavra de Deus. E aí, Renato, hoje nós estamos vivendo numa sociedade que eu acho que é o termo que você já deve ter ouvido muito, uma sociedade líquida, né? Onde nós perdemos valores. Eu vou fazer uma provocação aqui no Paulinho. O Paulinho gosta de várias versões de Bíblia, viu, Renato? E uma das Bíblias que ele mais gosta é a Bíblia Mensagem. E eu gosto daquele versão não é Bíblia. Já vamos começar por aí. E aí, Renato, eu gosto daquele texto que Paulo vai falar aos Romanos, e ele vai falar a respeito de que, por conta do pecado, Deus ele lançou o homem, né? Eu não vou entrar muito no detalhe a respeito desse lançou o homem, nos seus pecados, nos seus delitos, para que, quem sabe, ali ele viesse a se arrepender e tal. E na Bíblia a Mensagem diz assim, de uma forma que para mim é o marco, que ele fala assim, e o homem perdeu a sua referência. Nós estamos hoje numa sociedade onde nós perdemos referência. Você falou da teologia plástica, gostei dessa nomenclatura. Nós tivemos uma conferência de oração na minha igreja recentemente, e o Espírito Santo falou comigo a respeito de performance. E naquela ocasião, o Espírito Santo, tratando algumas coisas no meu coração, e falou sobre a questão de que Cristo ele espera os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ali veio muito a palavra de performance. Mas o que eu queria dizer é, tomando essa palavra que o Paulinho trouxe, e somando com o que você havia dito, eu faço parte do ambiente corporativo, eu sou advogado, e nesse contexto, hoje, uma das coisas que a gente ouve muito é a respeito da inteligência emocional. Eu sou muito adepto daquilo que nós podemos, de forma prática, como que nós podemos associar a inteligência emocional no nosso cotidiano, não nos esquecendo dos dois princípios que o Paulinho pontuou aqui. Ou seja, o primeiro, as más conversações corrompem, e a gente muitas vezes ouve essa palavra, as más conversações corrompem, pelo lado negativo, porque a gente tem num contexto, no cenário nacional, sobre corrupção, sempre levando pelo lado negativo. Mas a corrupção também pode ser pelo lado positivo. Eu posso ser a luz na terra, né? Eu posso ser o sal que vai salgar, mas também nesse contexto, como que o ser humano hoje, que perdeu tanta referência, quando o apóstolo Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus, né? Paulo, ele tinha uma consciência muito clara de quem ele era, e hoje nós estamos vivendo numa sociedade, numa geração, que eu gosto muito de estudar essa questão das gerações, milênio e tudo mais. Quando nós trazemos isso para a nossa realidade, de uma forma prática, como que nós poderíamos, de uma forma prática e lúdica, traduzir essa questão de inteligência emocional sem deixar de lado aquilo que a palavra diz? Como que nós poderíamos aplicar isso de uma forma mais prática, sem ficar muito no mundo das ideias, né, numa questão muito, vou falar algo aqui filosófico, muito platônica? Como que a gente poderia implementar isso nas nossas vidas? E aí, encerrar minha fala aqui, citando um texto do apóstolo João, que diz assim, lá em 3 de João, só tem um capítulo, que fala assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
Lembrando que a palavra alma aqui é psique, no original. Como que nós podemos, colocando tudo isso aqui que a gente falou aqui, trabalhar de um efeito prático a inteligência emocional, quer no mundo corporativo, quer no nosso mundo cotidiano, na nossa igreja, porque parece que numa sociedade líquida, onde nós estamos perdendo tanta referência, como que nós podemos avançar nisso, Renato? Não quero te colocar numa situação delicada, mas como que nós poderíamos aplicar isso de uma forma prática? Eu penso que eu preciso dividir o entendimento, porque, em primeiro lugar, você diz como podemos associar a inteligência emocional com a Bíblia, com os princípios, e, em segundo, como aplicar isso na prática, né? Eu acredito que o chamado da espiritualidade é um chamado à inteligência emocional. O chamado da espiritualidade é o entendimento de que eu preciso me tornar uma melhor versão de mim mesmo. E como? Através do arrependimento, através da humilhação, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, a fim de que ele possa vos exaltar. Então, eu entendo a proposta bíblica como algo didático e pedagógico. A Bíblia é um livro de ensino. E trocando aqui em miúdos, assim, se me permite fazer esse resumo bem simplista, a Bíblia é um livro que é pedagógico, que quer me ensinar a relacionar com Deus, quer me ensinar a relacionar com o próximo e quer me ensinar a relacionar comigo mesmo. Então, eu entendo, a partir do momento que a proposta bíblica me convida me propõe o caminho chamado caminho santo, o caminho de santidade, e aqui a gente precisa abrir um parêntese, né? Eu sou um fã assíduo da igreja, né? Muito dos meus esforços está em cuidar e fazer crescer a igreja. Acredito na igreja como uma unidade, uma comunidade que é terapêutica, restauradora, inclusiva, e como uma resposta de Deus a uma sociedade doente. Então, mais vale a crítica, né? Então, a espiritualidade, a Bíblia, é um chamado à inteligência emocional, e quando me propõe a andar em santidade, aí, abrindo parênteses, o que é andar em santidade? Aqui há uma crítica, né? Uma crítica, no bom sentido, a uma cosmovisão eclesiástica que associou a santidade com um estereótipo. Infelizmente, com a forma de amarrar um cabelo, com o comprimento da manga de um paletó. Ok, se a comunidade quer se agrupar em usos e costumes, tem o nosso respeito, mas não pode chamar isso de santidade. Mas não pode chamar isso de santidade, porque a santidade, então, ela é uma disposição interna, e quando eu falo interna, é interior, do coração. Quando eu falo coração, a Bíblia ensina muito sobre coração. Obviamente, ela não está se referindo a esse órgão físico que bombeia o sangue para o resto do corpo. Quando a Bíblia ensina sobre coração, e ela ensina muito sobre coração, ela está dizendo sobre a sede das emoções, vontades e desejos, né? E quando a gente entende essa questão da santidade, é uma disposição interna de andar e viver nesses princípios. Então, a inteligência emocional é esse gerenciamento interior que vai me conduzir nesse mar agitado da vida, que vai me conduzir nessas estradas, muitas vezes, que são esburacadas e perigosas. A santidade é uma proposta da inteligência emocional, porque vai me levar a uma conduta de domínio próprio, a uma conduta de aprender a dizer não à tentação, não para a sedução, e assim é uma bússola na qual eu vou andar, né, na minha vida.
Então, a Bíblia, ela é um chamado à inteligência emocional. Você citou Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu interior, porque dele procede as fontes da vida. Aquilo que afeta o nosso interior vai afetar e comprometer as nossas atitudes, né? Então, essa espiritualidade, a vivência da Bíblia é uma vivência à inteligência emocional. E na prática, essa santidade, ela está muito associada com inteligência emocional e com qualidade de vida. Quanto mais eu sei fazer escolhas entre aquilo que é certo, entre aquilo que é errado, entre aquilo que me afasta de Deus, entre aquilo que me aproxima de Deus, mais qualidade de vida eu vou ter. Então, a inteligência emocional é um chamado à santidade, é um chamado à qualidade de vida, hoje, que nós precisamos ter. Não sei se eu não estiver me fazendo muito claro, aí me ajude, hein? Uma coisa que a gente sempre conversou, e nas nossas falas anteriores, a gente vira e mexe, a gente toca nesse assunto, é a confusão, a mistura que é feita entre espiritualidade e religião. Vocês estão lembrados do que a gente falou? A espiritualidade procura trabalhar de dentro para fora, enquanto a religião tenta trabalhar você de fora para dentro, né? Você usou uma palavra, Renato, que eu achei bacana, que é a questão do estereótipo, né? E aí eu quero trazer isso para o ambiente do arquétipo, né? Assim, o personagem crente, vamos dizer assim. Então, o personagem crente, ele é identificado por quê exatamente? Identificado pelas suas atitudes externas, que foi aquilo que o Renato falou. Muitas vezes é pela roupa, muitas vezes é pela Bíblia debaixo do braço, muitas vezes é pela barba ou pela ausência de barba, pelo cabelo comprido, pela ausência de cabelo comprido, enfim. Cada denominação acaba tendo seus usos e costumes. Só que uma coisa que eu acho muito interessante, e aí eu acho que aqui a gente abre uma discussão muito bacana a respeito de emoção, é que enquanto a religião predominar, ou seja, o peso da religião for mais importante do que a espiritualidade, ou seja, aquilo que é externo é mais importante que aquilo que é interno, sempre vai haver um conflito entre aquilo que se vê e aquilo que não se vê na vida do crente. E aí, via de regra, aquilo que está aqui dentro acaba sendo negligenciado. Porque eu tenho que dar mais vazão, eu tenho que dar mais atenção para aquilo que as pessoas estão vendo. Opa, estou me comportando corretamente? Eu estou usando o vocabulário correto? Eu estou usando o tom de voz correto? Né? E aí, muitas vezes, o nosso interior ele é negligenciado. Eu tenho uma frase minha com a Priscila aqui, de alguns anos, a gente brinca um com o outro e fala assim que nem todos os dias são coloridos. Né? Existem dias que são efetivamente preto e branco. Você vai acordar e você vê que aquele dia está preto e branco. Isso significa que você não é grato? Não. Isso significa que você não vê a mão de Deus nas coisas? Também não é isso. Tem a ver com você, não tem a ver com a circunstância em volta, né? E aí o que fica assim, essa questão do arquétipo do crente, né, o personagem crente, a gente acaba negligenciando realmente o que tem dentro e acaba se tornando muitas vezes um super-homem falso, na visão de vocês, onde o super crente é aquele que nada me afeta, aquele que nada me alcança, aquele que eu sou inabalável, e a realidade muitas vezes não é assim. A gente tem dias que realmente acorda e o negócio não vai. Como é que vocês veem essa questão? Posso começar? Por favor. Deixa eu voltar enquanto o Renato estava falando, eu me lembrei do Salmo 42, que a gente usou umas 2 semanas atrás, semana passada, não me lembro. Né? Mas lá no verso 5, no verso 11, o salmista ele fala, por que está batida a minha alma? Né? E aí, em seguida, ele dá uma ordem à sua alma. Né? Espera no Senhor. Né? Nesse aspecto, o que o salmista está fazendo? Ele está trazendo para si a responsabilidade de gerenciar a reação da sua alma frente a um momento hostil, né? Frente a uma determinada condição de hostilidade, alguma determinada condição inóspita que trouxe o abatimento a esse sujeito, né?
ou usando a linguagem bonitinha do Arthur, um dia preto e branco, um dia cinzento, né, proporcionou isso para esse sujeito, ou para esses sujeitos, né, o Salmo dos Filhos de Coré. Então, é uma turminha aí escrevendo e cantando esse negócio, mas eles, de fato, percebem o abatimento. Interessante o fato de encarar o abatimento, e encarar mesmo no sentido de olhar feio e dizer: por que você está abatida, minha alma? Né? Você já sabe o caminho, você já tem esses valores impressos em algum lugar. Aquilo que eu falei ali atrás, em reação à primeira fala do Renato, colocando, né, quem tem a chave da gaveta da minha alma sou eu. Né? Então agora eu vou abrir alguma determinada gaveta e deixar fluir algum sentimento. Em contrapartida, vou fechar outra gaveta e arquivar algum sentimento. Né? Na prática, eu sei que a coisa não é tão simples assim, porque tudo diz respeito, como bem lembrou o Renato, do quão organizado está esse nosso arquivo, né? De quão em ordem está esse nosso arquivo. E quando eu falo ordem, não é simplesmente uma ordem de ter as coisas, mas uma ordem de priorizar as coisas certas, de priorizar os sentimentos corretos, de priorizar as convicções corretas. E aí eu já me apaixonei numa fala tua, Renato, e vou utilizar ela em alguns determinados momentos, de que a fé ou a espiritualidade, o convite à fé, o chamado à fé, a espiritualidade é também um chamado à inteligência emocional, né? É um chamado a nós utilizarmos de uma maneira inteligente, de uma maneira coerente, aquilo que internalizamos através da fé. Né? Agora, olhando para esse Salmo 42, eu nunca mais me esqueço de uma fala como essa. Né? O que o salmista está fazendo? Ele está exercendo o seu chamado à fé e o seu chamado a gerenciar as suas emoções mediante os valores que estão plantados. Né? Eu acho que, Arthur, o meu ponto de vista está aqui, eu estou estacionado nessa fala agora. Não, vocês se recordam que eu já cheguei a falar para vocês da ilustração do ovo e da batata na água? Já contei essa historinha para vocês ou não? Não fala isso não, estou com fome, não jantei, cara. Não jantei ainda. Eu vou encurtar bem a história. A história é a seguinte: se você pegar uma panela e colocar na mesma panela um ovo e uma batata, você enche ela de água até em cima, liga o fogão e deixa a água esquentar. Pois bem, depois de alguns minutos, você vai perceber que a batata, o que acontece com ela? Ela amolece. Isso. Em compensação, o ovo endurece. Exatamente. O que significa? O que isso que me traz? O que me traz é que o que te define não é a circunstância. O que te define é o seu interior. É o que já estava ali dentro, é que vai determinar se você vai amolecer ou se você vai endurecer. Porque a circunstância foi a mesma para as duas coisas. Os dois objetos, os dois alimentos receberam a mesma circunstância. A mesma água, na mesma temperatura, na mesma pressão. Só que uma amolece, a outra endurece. O que me traz o seguinte pensamento: que o problema não é o problema. O problema é a sua atitude diante do problema. Essa ficou bacana, hein? O problema não é o problema. O problema é a sua atitude diante do problema. Sim. Semana passada você falou uma boa que eu acho que também cabe aqui. Você disse que nós não somos... Como é que é? Nós não somos o que acontece com a gente. Nós não somos o que acontece com a gente, mas somos como nós reagimos com o que acontece com a gente. Poxa vida, hein? Você está muito filósofo, até culinária você está ensinando aqui. Ovo, batata. Sal a gosto sobre a batata? O lockdown em Curitiba faz essas coisas com as pessoas. Eu tenho para mim algo aqui, e assim, Renato, a gente já teve alguns participantes aqui, e a gente gosta de sempre estar reciclando algumas coisas. E para nós esse tema de inteligência emocional é algo que, quando o Arthur falou, rapaz, eu vou trazer o Renato aqui, a gente alegrou o nosso coração, sendo muito transparente. Arthur, para de colocar a mão na tela. Nós já falamos várias vezes isso.
Você está entendendo, Renato, como é sério o negócio aqui? Você está entendendo? Sério o negócio aqui. O rapaz aqui é complicado. E aí, Renato, esse tema... Igual criança. Tira a mão da boca. Arthur, tira a verdade. Né? Já falamos sobre isso. E quando nós temos alguns posicionamentos aqui, como eu comentei com você fora, e nós falando a respeito dessa parte da inteligência emocional, como que você consegue trabalhar o exterior dentro do teu interior, de forma que aquilo possa te impulsionar. Eu gosto de uma frase que o meu pastor fala, de te projetar, como se fosse uma plataforma que faz com que você seja que você seja projetado. Olhando para esse contexto e olhando um texto aqui da Bíblia, lá em Isaías 26:2, diz assim: Tu conservarás, Senhor, em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Na versão amplificada, Renata, não tenho culpa que os irmãos aqui são muito religiosos em algumas coisas, não usam outras versões da Bíblia. Na versão amplificada diz assim... Versão não é Bíblia. Então, aqueles que permanecem firmes e confiantes no Senhor, esse sim conservará em paz, em constante paz, aquele que mantém firme o seu compromisso e focado nele, a sua inclinação e o seu caráter. Quando nós estamos falando de inteligência emocional, olhando à luz da palavra nesse texto, você acredita que, a partir do momento que Provérbios fala para a gente guardar a nossa alma, guardar o nosso coração, hoje, a gente já ouviu falar muito que hoje nós temos 2 maus do século, né? O primeiro mal do século é o estresse, o segundo é a depressão, que nós estamos passando, principalmente agora numa pandemia como nós estamos vivendo. O que, de fato, olhando para a luz dessa palavra aqui, como que nós podemos interagir com essa verdade e introduzindo dentro de nós essa palavra para confiar? No original, a palavra perfeitamente em paz, ela fala assim, né? Perfeitamente em paz e paz. Ou seja, há uma plenitude dessa paz. O que você, olhando para esse texto e olhando muito para a questão da inteligência emocional, o que você acha que falta para nós no dia de hoje? Imagine que nós temos 3 pessoas no seu divã aqui, não sei se você tem um divã na tua clínica ou no teu consultório, mas se tiver, leve o Arthur lá, por favor. A ideia é como que nós poderíamos, encarando esse desafio de conservar em paz e estar no comprometido de forma que, tomando aquilo que o Paulinho disse, daquele conflito interior, daquele caos interior, né? E o próprio Isaías vai dizer que Deus ele não nos fez para vivermos no caos, mas vivermos no pomar. Como que você acredita que nós deveríamos... O que eu quero falar aqui, Renato, de uma forma muito objetiva sendo práticos, olhando para a Bíblia, como que nós aplicamos esse conceito? Como que nós conseguimos? Se eu estivesse no teu divã, como que você falaria para mim assim, Wilson, o seguinte, a palavra fala isso, a tua vida está um caos por causa disso. Como que isso poderia avançar? A paz é um artigo de luxo hoje, né? A paz, milionários não conseguem adquiri-la, né? A paz é um artigo de luxo. Então, baseado numa fala de Jesus em Mateus capítulo 5, que ele diz assim, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem, a marca do filho é a paz. O que promove a paz recebe um selo do filho. O filho, ele tem na sua constituição interna a identidade de filho. Então, se a marca do filho é a paz, a marca do órfão
é a guerra, é a revolta, é o caos. Então, a fim de que nós possamos encontrar a paz, desenvolver essa voz, que é a expressão máxima do ser, nós precisamos de identidade. Nós precisamos de fazer as pazes com a nossa história de vida. Nós carregamos muitos pesos, nós carregamos muitos traumas, nós carregamos muita bagagem emocional, que, como diz lá em Hebreus capítulo 12, o verso 1, que diz assim que é para nos livrarmos dos pesos, dos embaraços que podem comprometer a carreira que nos está proposta. Então, a primeira coisa que nós precisamos de alcançar para internalizar, experimentar e viver essa paz é a nossa identidade. É saber quem nós somos, conhecer a nossa história geracional. O problema é que nós fugimos. Nós somos expert em fuga. E muitas vezes a nossa espiritualidade é uma espiritualidade escapista. A gente vai para a espiritualidade para fugir. Fugir de nós mesmos, fugir do passado, fugir das provas, sendo que a proposta da espiritualidade é o contrário. Veja a história de vida de Moisés, um assassino que foge das suas responsabilidades do Egito, deixando tudo para trás, vive 40 anos ali num deserto, numa vida destituída de propósito e de sentido. Uma certa feita, então, Deus o chama numa sarça ardente e dá toda aquela animada em Moisés, mas a primeira missão, a primeira forma dele estabelecer a conexão dele com Deus é aonde? Voltando para o passado, voltando aonde ele deixou, o Egito. Ele tem que voltar lá, enfrentar os fantasmas, enfrentar as dores, enfrentar o que ele deixou mal resolvido. Então, hoje nós vivemos uma crise muito grande. A crise não é somente política, nem tampouco somente da saúde, e muito menos financeira. A crise é uma crise de sentido, é uma crise de propósito. E o ser humano não suporta o vazio existencial, né? O ser humano ele não consegue conviver com esse vazio existencial. O DNA do ser humano precisa estar conectado com algo que lhe atribua sentido e propósito. O esvaziamento do ser humano é prejudicial, porque ele vai tentar e buscar preencher isso com tudo aquilo que ele acha que venha gerar sentido, né? Então, a nossa identidade, encontrar essa identidade, encontrar qual é a nossa missão, nosso propósito, né? E eu gosto dessa frase que uma vida sem sentido, ela adoece a alma. E isso é respaldado por um ator também que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, um psicólogo americano, sobreviveu ao campo de concentração nazista, e ali, no campo de concentração, ele extraiu experiência para fundamentar a teoria da logoterapia, a terapia do sentido, e ele começou a observar que as pessoas que chegavam ali naquele lugar de tristeza, sofrimento e morte, e deixava aquele ambiente entrar ali dentro e tomar conta do interior, eles morriam rapidamente. Mas um outro grupo, pelo contrário, que também chegava ali naquele mesmo lugar de morte, de sofrimento e tristeza, mas eles se apegavam a um sentido, um propósito, alguém esperando, a família, a esperança de sair dali, eles prolongavam a vida. Então, o Viktor Frankl, ele tem esse livro chamado Em Busca de Sentido, e ele relata que nada mais contribui para a nossa existência do que saber que a vida ela tem um sentido. Então, eu preciso fazer as pazes com a minha história de vida e encontrar a minha identidade. E assim, então, eu vou me encontrar com o meu Criador. Assim, então, eu vou ter essa facilidade de relacionar com o meu Criador. Se eu não sei quem sou eu não sei quem é um Deus Pai. Eu não vou me relacionar com um Deus que é Pai, que cuida de mim, né? Se eu não resolvo as mazelas da paternidade, eu vou transferir isso para Deus,
né? Eu vou ver Deus como um pai ausente, um pai frio, um pai que abandonou. Então, a crise hoje é de sentido, né? Não sei se eu respondi. Sensacional. Ai, sensacional. A gente está se encaminhando agora para a nossa reta final aqui de Parola. Nós temos mais alguns minutos para as considerações finais. Eu queria trazer uma questão para você, Renato, bem específica, né? O senhor trouxe a respeito da parte corporativa e como a inteligência emocional é importante no nosso trato do dia a dia. E eu tenho lido a respeito que a inteligência emocional hoje ela é considerada uma das principais competências profissionais da nossa época, né? Já faz parte do currículo, né? As pessoas de recrutamento e seleção, elas procuram pessoas que tenham essa inteligência emocional bem desenvolvida. Pergunta que eu tenho para você, assim, bem simples e bem rápida, para a gente não perder muito tempo. Por que isso não é ensinado nas escolas, Renato? Por que as nossas crianças hoje, elas perdem tanto tempo com conhecimento que às vezes não vão usar, e aí coisas importantes como inteligência emocional, a gente não consegue chegar nesse tema dos nossos filhos. E além disso, na tua opinião, qual que é a importância disso para as próximas gerações? Precisa levantar, vamos dizer assim, essa bandeira da cultura da saúde emocional na nossa sociedade, na educação, na teologia, na igreja. Não se ensina em lugar nenhum, não se ensina na teologia, né? Se forma o teólogo ali, ele é um expert em tudo que você pensar, menos em se conhecer, menos na sua vida interior, menos nas suas emoções, né? E de fato, hoje as grandes corporações, ninguém contrata mais baseado no currículo técnico, né? As pessoas contratam baseado também no currículo emocional. Então, a inteligência emocional, quando você vai estudar o princípio, ela se apresenta em quatro pilares. O primeiro dos pilares é o autoconhecimento, essa capacidade de olhar para dentro, de fazer igual o Paulo falou, por que está abatida, ó minha alma? Ou seja, a resposta está dentro. Então, o autoconhecimento é um pilar da inteligência emocional, a gestão das emoções, a capacidade de dar nome ao que você está sentindo, a capacidade de colocar em ordem esse mundo interior, né? É o segundo pilar. O terceiro, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de se identificar com o sofrimento ou com o sentimento do outro. E o quarto pilar é a sociabilidade, ou seja, os relacionamentos, a comunhão, estar junto, o gerenciamento desses relacionamentos. Então, nós, assim, estamos muito aquém de uma cultura de saúde emocional. E deixa eu fazer um adendo, é por isso que o Ministério da Saúde, o governo federal, tem muitas campanhas que às vezes nos passam até despercebido, campanha como a redução de violência contra a mulher, porque isso também é um problema de saúde emocional. A violência, ela é intergeracional, né? O cara que vai exercer violência, agredir mulher, ele veio, de alguma forma, de um ambiente assim, né? O Setembro Amarelo, que é uma campanha para o combate ao suicídio, não se divulga dados porque para não incentivar, mas os dados de suicídio são altíssimos, né? E aqui eu até abro um pouco aqui para até a gente falar que dentro da nossa casa mesmo, vamos dizer assim, como igreja, né? Muitos pastores ano passado cometeram suicídio, muitos líderes eu ia colocar esse dado, Renato. Né? A quantidade de pastores, 2018, 2019, foi absurdo a quantidade de pastores que se suicidaram. Sim, sim. Então, o que cabe é a nós, a cada um de nós, sabe? Cada um de nós formadores de opinião, cada um de nós dentro da nossa área de influência, porque, assim, eu tenho uma opinião que eu não acredito em uma separação entre secular e sagrado. A gente separa o puro do impuro. Agora, a gente não separa secular e sagrado, porque, na minha opinião, é tudo sagrado.
A partir do momento que Lucas 21 diz que o reino dos céus está dentro de cada um de nós, onde eu coloco o meu pé, ali chegou o reino de Deus. Se eu coloco o meu pé no consultório, obviamente eu não vou ficar ali infringindo a ética, eu não vou ficar ali induzindo nada filosófico ou religiosamente, mas ali chegou uma pessoa que tem o reino de Deus e vai influenciar de alguma forma baseado nesses princípios. Então, para mim não existe secular e sagrado, é tudo sagrado, né? O seu escritório de advocacia, a sala de aula, é tão sagrada como o púlpito que o Paulo ministra lá na igreja, sabe? Então, assim nós vamos avançar como igreja naquelas áreas de influência que a igreja ao longo da história retrocedeu. Não, isso não é de Deus, isso é do diabo, então nós não vamos... E a igreja acabou se confinando, acabou se confinando dentro das quatro paredes e não exercendo a sua relevância na sociedade, né? Então, o nosso chamado aqui é um chamado de renovação da mente, chamar atenção. Hoje vivemos uma crise, nunca se falou tanto em males emocionais, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada. Então, é uma alienação nós acharmos que nós negarmos a importância da saúde emocional em todos os aspectos da nossa existência. Maravilha! Gente, chegamos aqui ao final, então, de mais uma roda de parola, que o tempo voou, passou uma hora aqui, a gente quase nem percebeu. Para variar, que estamos acabando com mais uma com gostinho de quero mais. Aliás, semana que vem nós temos a nossa quarta e última parola com o tema emoções. Nós vamos tratar sobre cura da alma ferida. Tá imperdível. Renato, muito obrigado pela tua participação. Quero mais uma vez agradecer em nome aqui do trio dos paroleiros, dizer que foi uma honra ter você aqui. E digo mais, depois vou pegar o teu endereço e você vai receber na tua casa, uma super caneca dos paroleiros, que a gente faz questão de presentear você com isso. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, a tua família. Meninos, foi bom demais, não foi? Meu Deus, muito bacana. Renato, muito obrigado, Deus abençoe. O Paulo falou que, não sei se ele vai lembrar de mim, pois eu almocei com ele, fui lá na igreja dele lá, e ele que não lembra de mim, tá vendo? Nós almoçamos junto lá em Presidente Prudente, lá em Presidente Prudente. Almoçamos. Bênção, meu irmão, bênção. Obrigado, viu, gente? Foi uma alegria estarmos juntos aqui, uma alegria, uma satisfação estar junto com vocês, um bate-papo assim de alto nível aí. Muito obrigado, tá? Valeu, obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo, viu? E para você que está aí nos acompanhando, não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. Um abraço, até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma roda de parola do nosso canal Os Paroleiros. Até mais, gente. Lembrando que semana que vem também tem convidado. Secreto, segredo, ó. Zíper na boca.